Olá, boa tarde. Quanto tempo? Muito tempo sem conversar com vocês. Desculpa, viajando muito, trabalhando muito, graças a Deus. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Denise de Carvalho. Eu sou médica, sou cirurgiã do aparelho digestivo e endoscopista, mas eu trabalho com a medicina funcional. E o que é a medicina funcional? Que trabalha com a base das doenças, com o cuidado direto da raiz. E por que eu tô falando aí de polêmica do jejum? Agora, no último domingo, dia 20, né? Dia 20 de maio, foi apresentado no Congresso Europeu de Endocrinologia um trabalho que, inclusive, foi feito na Universidade de São Paulo. Quem me conhece sabe que eu fiz a minha residência lá, pelo Departamento de Biologia. E esse trabalho, publicado por eles, levanta uma questão a respeito do jejum. Que, segundo eles, após um estudo clínico, eles viram, na verdade, um ensaio clínico, eles viram que o jejum aumenta a possibilidade de resistência insulínica com o passar do tempo. O quê? Quantos milhares, centenas de trabalhos a gente vê todo dia, inclusive foi objetivo do Prêmio Nobel, falando dos benefícios do jejum, inclusive na diminuição da resistência insulínica, na diminuição da obesidade, do processos inflamatórios corporais. Como assim vem um trabalho agora falando que, na verdade, o jejum aumenta a resistência insulínica? Veja bem, esse trabalho foi feito, ele ainda não está publicado, né? Ele só foi apresentado nesse Congresso Europeu, que está acontecendo, inclusive, até hoje em Barcelona. Ou seja, estou dando uma notícia para vocês fresquinha, que eu acabei de ler, li hoje, na verdade, de manhã. Oi, Mo, tudo bom? E o que foi baseado esse estudo? Então, eles fizeram estudos em ratos, não foi humano, tá? O departamento de biologia e fisiologia, não foi um departamento médico. Fez o estudo com ratos por 3 meses. Tá? A gente não tem exatamente qual foi o trabalho inteiro, eu vi o resumo do trabalho que foi apresentado lá no Congresso. Mas eles estudaram ratos por 3 meses, fazendo jejum intermitente. O que eu não sei de detalhe, por exemplo? Quantas horas eram esse jejum? Era todo dia esse jejum? Porque ele foi considerado intermitente. Quantas horas eram de jejum e quantas horas eram de alimentação? Só que, depois de 3 meses, eles sacrificaram esses ratos e fizeram uma análise, tanto do tecido muscular, quanto de fígado e de gordura abdominal. E eles viram que esses ratos, depois de 3 meses, estavam com uma maior quantidade de gordura corporal e exibiam sinais de desenvolvimento de uma coisa que a gente chama de resistência insulínica. Agora, qual é a minha percepção desse trabalho? Alguns pontos aí, tá? O primeiro deles, esse trabalho foi feito com ratos, tá? Primeiro, não humanos, né? Segundo ponto, não foi delineado como era feito esse jejum, quantas horas de jejum, nem quando era quebrado esse jejum, que já foi objetivo de um vídeo aqui para vocês. Depois eu vou colocar no comentários um videozinho de 1 minuto em que eu falo a importância de você quebrar o jejum, como quebrar. Então, não foi falado como era quebrado esse jejum dos ratinhos. O que era dado para esses ratinhos comerem quando eles quebravam o jejum. Isso é de suma importância. Agora, uma coisa que eles colocam no resumo é o seguinte: quando os ratos estavam comendo, ou seja, nessa janela de alimentação, era dado à vontade. Gente, o grande problema de tudo na vida é uma coisa que já virou um bordão da doutora Denise de Carvalho, que é o equilíbrio, tá? Eu preciso ter equilíbrio em tudo que eu faço, inclusive na alimentação. Se eu estou quebrando um jejum, ou estou saindo de um período de jejum, seja de 12 horas, 14 horas, 18 horas ou 24 horas, que você faça, é tão importante quanto as horas de jejum que você faz, é o que você come na sua janela alimentar.
Ou seja, nesse momento em que você não está em jejum. Não adianta nada fazer jejum de 12 horas, 16 horas, 18 horas e na hora que você quebrar o jejum, ou naquela janela alimentar, você se fartar de comer. Que o que eu entendi nesse trabalho é que quando esses animais não estavam na janela de jejum, era dado comida à vontade. Claro, o animal não é burro, ele estava com fome, ele vai mandar vir comer. E depois de 3 meses, depois de um tempo já de jejum, esses animais já estavam condicionados, eles já sabiam que eles ficariam horas sem comer. Então, na hora que eles podiam comer, eles comiam muito. E aí, realmente, não vai adiantar absolutamente nenhum jejum. Então, se vocês querem usar o jejum como uma estratégia de perda de peso, ou jejum como uma estratégia de longevidade, de melhora da inflamação corporal, diminuição da resistência insulínica, tão importante quanto fazer jejum é saber o que comer enquanto está comendo, ou seja, a janela alimentar. Não adianta fazer jejum e na janela alimentar se fartar de carboidrato simples, de altíssimo índice glicêmico, de industrializado, cheio de corante, aromatizante, adoçantes, tá? Não adianta. Vai ser um passo para frente e 1 ou 2 para trás, porque aí ainda tem a questão da compulsão. Ficou muitas horas sem comer. Na hora que for comer, vem a compulsão, principalmente se você quebrar esse jejum com carboidrato de alto índice glicêmico. Sua insulina tá pequenininha quando você tá em jejum. Você vem e dá um susto na sua insulina. Aí ela faz assim, pra cima. Do mesmo jeito que ela subiu, ela pega toda a glicose que você colocou pra dentro agora e joga pra célula. E aí você vai fazer uma coisa que a gente chama de hipoglicemia rebote. Vai dar aquela sensação horrorosa de desfalecimento, tô perdendo energia, e você vai sair correndo para comer, sem inteligência emocional. E aí você vai fazer a compulsão. Não adianta fazer jejum, tô cansada de ver aqui no meu consultório, paciente que faz jejum praticamente todo dia, olha o equilíbrio aí, não é para fazer, tá? Mesmo porque o seu corpo também se adapta ao jejum, né? Ele não é bobo. Né? Ela tá me fazendo passar fome, então agora eu vou começar a me adaptar. Então eu vou usar de estratégias para gastar menos energia quando eu estiver em jejum, para na hora que eu comer eu absorver tudo que eu tenho. Cuidado, gente. Tudo na vida é equilíbrio. Então o que eu acho desse trabalho? Eu acho que é um terrorismo, tá? Para querer dizer que jejum não é bom, apesar de tantos trabalhos mostrando de todos os benefícios do jejum, eu achei parcial, porque ele não mostra como foi quebrado esse jejum e qual era a alimentação desses ratos no período da janela alimentar, que isso é tão importante quanto fazer o jejum. Então, na verdade, o jejum aumenta a resistência insulínica? Não, isso é um viés de trabalho. Jejum com má alimentação no período de alimentação, ou sem controle do que come no período de alimentação, que a gente chama de janela alimentar, isso sim pode causar resistência insulínica, isso sim pode piorar a sua inflamação corporal. Então vamos ter uma cabeça mais aberta. Mesma coisa acontece quando a gente fala assim, tira trigo, leite da alimentação. E o paciente acha que está fazendo o maior negócio do mundo, tirando trigo, tirando leite, mas no lugar disso coloca tapioca, que tem um altíssimo índice glicêmico, à vontade, só porque não tem glúten, né? Ou farinha de arroz, ou outro tipo de carboidrato, às vezes de uma qualidade muito pior que o trigo. E aí, inclusive, não estou falando que o trigo seja bom, tá? Do ponto de vista intestinal, a gliadina do glúten não é boa, tá? Aumenta a expressão de uma proteína que a gente chama de zonulina e aumenta a permeabilidade intestinal. Agora, muita gente acha que é só tirar o trigo, então que tá tudo bem. Não, depende do que você coloca no lugar. Por isso que tem trabalho dizendo, a dieta gluten-free aumenta a chance de diabetes ou riscos cardiovasculares. Não é tirar o glúten o problema é o que eu coloco no lugar dele. A mesma coisa é a minha crítica em relação ao que está sendo publicado a respeito desse estudo que foi publicado, na verdade foi apresentado domingo lá em Barcelona. Na verdade, não é o jejum que causa resistência insulínica, é a minha alimentação que vem depois do jejum, que não está sendo equilibrada e que isso está causando um aumento da resistência insulínica e do processo inflamatório corporal. Gente, a gente tem que ter uma cabeça muito aberta e ter uma visão crítica, inclusive sobre os estudos clínicos, os estudos científicos e inclusive
alguma outra coisa. Não tô dizendo que seja esse o caso do estudo da USP, tá? Mas tem muito estudo clínico aí que atende a demanda de uma indústria que vive disso, que inclusive é a indústria que patrocina esses estudos clínicos. Então vamos ter uma visão aberta, na verdade, holística de todos os aspectos que envolvem e cuidado com as conclusões precipitadas, inclusive em estudos clínicos. Evidência científica é boa, mas ela tem que ser vista por pessoas que têm um pensamento holístico, porque aí eu vou ter, na verdade, um suporte para olhar esse estudo clínico de uma forma crítica e não assumir tudo como verdade absoluta, tá bom? Por favor, compartilhem isso, tá? Vamos parar com esse terrorismo aí, falando que agora que jejum não faz bem, tá? Mas jejum mal feito pode sim fazer mal, tá? Não se automediquem, não façam jejum sem acompanhamento de um profissional, principalmente um bom profissional de nutrição que vai poder estabelecer para você o que você vai poder comer na hora que você for quebrar esse jejum e na sua janela alimentar, tá? Procure, não faça essas coisas de grupo de Facebook ou de revistinha ou de grupos de WhatsApp. Cuidado, o que serve para um não serve para o outro. Não existe nada que seja bom para todo mundo, nem nada que não faça bem para ninguém. Então, cuidem da saúde de vocês da mesma forma como vocês cuidam do pet de vocês, do carro de vocês, tá? Quando forem fazer jejum, façam dentro de uma estratégia que foi pensada para você, porque senão você pode fazer mal sim para você, tá? Como esse estudo está demonstrando. Procure um bom profissional de nutrição e um médico para adequar a sua nutrição, a sua suplementação, a sua questão hormonal, o seu balanço hormonal. Então, não façam de olheirada. Olheirada. Oh, meu Deus, né? Tá bom? Um beijo para vocês. Por favor, compartilhem, marquem seus amigos. Vamos fazer esse pensamento holístico chegar à maior quantidade de pessoas possível. Obrigada, desculpa pela ausência, muito trabalho, graças a Deus estou viajando bastante e sexta-feira eu estarei pegando meu avião para estar em Juazeiro do Norte, Ceará, no sábado, tá bom? Um beijo, um abraço para vocês.